Pronto. Agora já dá pra falar. Eu acho que tá um volume bom. Vê o que você acha. Ei. Eu acho que assim a gente tá conseguindo ouvir. Você que tem uma voz um pouco mais baixa que eu. É. Eu acho que eu vou ter que ficar mais perto. Aqui. Calma aí. Deixa eu botar assim. E aí, como é que fica? Fala qualquer coisa. Olá, gente. Tudo bem? Eu vou tentar falar mais alto também. É uma boa. Isso aí já tá contando pro tempo, tá? Pode começar. Ué, como assim? Então tá. Programa de estreia nosso. Ah, não tem abertura, não tem nada? Abertura, o que você queria colocar de Não, abertura? tipo, alguma, sei lá, alguma chamada, alguma coisa. Eu sou Priscila Armani. Não, algo E antes você disso. se apresente também. Algo antes? É tipo... Nós vamos fazer vinheta? É, não é fazer vinheta, mas é tipo... Bora? Bora tomar uma? Algo desse Quer tipo fazer? assim. Coisa... Não, Então eu tô faz. falando... Não, é uma chamada, é tipo... Eu sei lá. Então tá, faz a chamada aí. Bora? Bora tomar uma? E... Pronto, simples assim. E a gente também Ótimo. precisa entender que quando vira o ano do podcast, que o Guaxa, outro dia no Blue Sky, tava falando que definitivamente ele conversou com os técnicos e com os amigos e 2025 não vai ser o ano do podcast. Não vai ser esse ano. Oh, então, que triste. Mas quando for o ano do podcast, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente tem que virar e falar assim, eu sou o Mogli e alguma coisa ligada ao tema, porque o ouvinte precisa saber qual é o tema que a gente vai falar. Ok. Entende? Mas isso só quando for o ano do podcast. Antes disso, nada. Antes disso, a gente não precisa disso, não. Agora beleza. É só a gente falar, bora? Bora tomar uma? E aí já começa. Bom demais. Então, minha cara, querida, amada, Priscila Armani. Priscila. Qual a razão da gente ter começado a fazer isso aqui? Então, tem duas razões, na verdade. A primeira é porque a gente estava conversando com nossos amigos, Domênica Mendes e Sr. Basso, e eles estavam falando sobre como seria legal se a gente também fizesse um podcast falando das nossas vidas, né? Eles não falaram especificamente a gente. Isso é muito legal pro nosso ego, mas assim, eles falaram de forma geral para saber atualizações dos amigos. Que todos os amigos tivessem um podcast. E de certa forma é legal, porque assim, facilita, você informa, porque a gente conhece pessoas do mundo todo. 13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas. Do mundo todo é muito grande, né? Nossa, achei... Mas então, a gente tem amigos de vários lugares e aí fica mais fácil de se comunicar, de trocar ideia, de compartilhar coisas, né? E aí este episódio a gente vai compartilhar Projeto Verão 2026. Que a gente inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui, que esse tema me lembra Domênica mesmo. Porque ela veio falar comigo um dia que eu criei um problema na cabeça dela, né? Porque eu falei que a gente malha pra poder cagar, né? E eu queria também fazer um outro adendo que o marido dela é alguém que eu admiro muito. Que é o Senhor Basso. Ele não tem rede social. Sim. Eu descobri que ele não tem rede social e eu fiquei assim... O quê? Eu não acredito. Como esse cara... se atualiza, porque assim, tipo, a gente se atualiza pelas redes sociais. Quero ser assim quando eu crescer. Também. Mas, dentro um pouco disso, eu acho que
a gente agora tá retomando as nossas atividades físicas, né? Depois de um período inativos. E isso tá gerando uma série de questões cotidianas do tipo dores musculares. Então, inativos, diga-se por você, porque no carnaval eu movimentei bastante. Só não fiz atividade física na academia, mas eu movimentei bastante. Andou atrás de bloquinho. Sim. Mas por que a gente faz exercício físico, Mog? Então é pelo que eu falei pra Domênica, pra gente poder cagar quando a gente envelhecer. Pra gente poder ter autonomia, poder ter uma velhice saudável. Eu tenho muita gente muito idosa na minha família e tá todo mundo firmão. Então eu fico pensando, eu ainda vou fazer uma hora extra, então essa hora extra tem que ser com qualidade, né? Conseguindo agachar, conseguindo ter autonomia na medida do possível. Tem muita gente que eu acho que associa academia com essa questão de você ficar maromba ainda, né? E aí foi assistindo muito do conteúdo do Dr. Drauzio, que ele fala de sarcopenia, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, que eu comecei a pensar, não, a gente precisa se exercitar e precisa malhar, precisa fortalecer nossos músculos por uma questão de saúde mesmo. Não é só emagrecimento, não é só você ser influencer maromba, não. Então, explica o que é sarcopenia ou sarcospenia. É sarcopenia. Sarcopenia, para as pessoas que não conhecem o Dr. Áuzio. Então, sarcopenia é a perda muscular que a gente tem a partir dos 30 anos de idade. Então, assim, todos os músculos que você acumulou ao longo da vida, a partir dos 30 anos você começa a perdê-los. E aí, quando você vai ficando mais idoso, só vai aumentando a sua propensão de perder. Então, você tem que acumular músculos e mesmo que você, igual por exemplo, a gente já está na faixa dos 40, mas você continua fazendo exercício, exercitando seus músculos, trabalhando para aumentar os seus músculos e a sua massa, para você ter tipo uma reservinha de músculos que mais pro fim da vida vai ficando mais difícil e você vai perdendo mais. Então, isso é importante falar, que não é que você não consegue ganhar mais massa muscular. Você consegue ganhar massa muscular, inclusive utilizando de diversos recursos. Porém, a partir dos 30 anos, você tem perda. Então, o que a gente tem que fazer é um cálculo aí para você perder menos, né? E tem também a questão de que, quando a gente vai envelhecendo, o que segura o corpo humano, além do esqueleto, é a musculatura. E aí, como muita gente não tem a tendência de fazer atividade física, é normal que as pessoas acabem caindo. Por quê? Porque a musculatura não aguenta e a fricção com o osso, né, mesmo com a cartilagem, essas coisas todas, ela tende a ficar mais suscetível a quebrar ou a se deslocar. Então a gente precisa da musculatura para manter firme tudo no lugar. E eu, né, como tenho um joelho bichado, posso falar com propriedade que a falta de musculatura em determinados locais faz com que você se lesione. Por exemplo, eu gosto de correr corrida de rua, algumas pessoas sabem, e agora, tipo, um monte de gente vai poder saber, né? Quem não sabe tá sabendo agora. E por conta de ou eu me apressar no processo de fortalecimento, né, de preparo para uma corrida de 5 km, que é o que eu geralmente faço, ou de sobrepeso, eu sobrecarreguei o meu joelho. Então, eu já tenho um processo de tendão patelar frouxo. Quem não sabe o que é tendão patelar, é aquela bolinha do joelho. Então, o meu caso, ela não se movimenta para cima e para baixo. Ela vai para os lados também, tipo uma manopla de embreagem, né? Para quem nunca conheceu um carro manual, fica difícil de entender. Mas basicamente é isso. Então eu preciso que a minha musculatura dessa região ela esteja forte para justamente segurar o meu tendão patelar, para ele fazer um movimento só de subir e descer. E a parada é tão grave que, por exemplo, no teste, que ele é simplesmente eu esticar minha perna, botar 2 dedos em cima um pouco antes do tendão patelar e mandar
enrijecer a minha coxa. Eu tenho vontade de chorar de dor quando eu tento fazer isso, porque a lesão, ela dói de um nível que eu não consigo fazer isso. Aí você fez um tempo de fisioterapia, né? Sim. Por causa disso. E aí eu acho que você deu uma melhorada, né? Sim, não, já melhorei, já voltei. Ainda estou no processo de volta, né, de condicionamento físico, mas tamo devagar, tamo indo. Mas assim, eu gostaria de falar que o meu real objetivo para poder ir pra academia, além de tudo isso que eu já falei, é para poder ficar gostoso pelado, assim. Pra você, né? Mas pra mim também, pra eu me olhar no espelho e falar assim, tô gostoso. Mas assim, tipo, gente, quando eu falo ficar gostoso na frente do espelho, não é tipo ficar maromba. Sabe quando você se olha e você fala assim, porra, me pegaria fortemente hoje? É isso, é você olhar pra você e você, porra, se conquistar. É você se namorar. Porque no final das contas, na sociedade que a gente vive, a gente às vezes acaba fazendo tanta coisa pros outros e pouca coisa pra gente, que se mimar, mas se mimar assim, de forma autocuidado, que é tipo, tirar um dia pra ir no podólogo, tirar um dia pra ir fazer massagem, tirar um dia pra fazer unha. Sabe essas coisas que são bobas, são banais, que a gente até fala assim, nossa, não, eu consigo fazer aqui em casa, então eu economizo um dinheiro. Cara, se você precisa, faz isso. Agora, se você pode se dar esse mimo, talvez não pode ser... Quer dizer, talvez você não consiga uma vez no mês, assim. Mas tipo, uma a cada 2, 3 meses, ou uma vez a cada semestre, saca? Que é um autocuidado que faz bem pra gente. A gente vai se estimulando a se cuidar. E quando a gente se cuida, e quando a gente tá bem, a gente não enche o saco dos outros. Sim, cortar o cabelo, fazer a barba. Agora a gente tá falando de malhar, mas a gente também tem tentado cuidar da nossa alimentação, né? A gente tem feito um esforço de uma vez por mês. Isso é uma coisa muito sua, que você trouxe direto de Bangu para Belo Horizonte. Que é a sua organização em torno da produção de marmitas aqui, nesta casa. Então, a questão toda é porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com o tempo, né? E aí eu tô constantemente trabalhando e às vezes eu não me dou conta dos horários. Tanto é que eu tenho vários alarmes para poder me situar sobre diversos momentos do dia. Então, a marmita, ela é uma maneira de eu agilizar o processo de alimentação. Porque você que está ouvindo, talvez não saiba, que eu sinto fome. E aí eu continuo fazendo o que eu tô fazendo porque eu tô no ritmo, eu tô no embalo. Eu sou uma pessoa que eu demoro a começar, mas depois que eu embalo, eu demoro a parar. E aí se eu parar para começar de novo, você tem todo esse ciclo novamente. Então, por me conhecer, eu já faço isso. E aí chega um momento que eu perco a fome trabalhando. Mas quando eu paro de fato para comer, vem a fome de forma rebote, assim, ela vem gigantesca. Então eu não teria tempo, eu já passei em alguns momentos, já aconteceu comigo de, em alguns momentos, eu pura e simplesmente ter que fazer comida morrendo de fome. E é uma sensação horrível. Então se você pode adiantar e cuidar, preservar, isso facilitar, para que você não tenha que passar por essa situação, cara, você faz. E aí eu resolvi isso fazendo marmita. Primeiro eu comecei comprando, depois eu vi que eu não teria condições de ficar bancando isso direto, e aí eu comecei a pesquisar para fazer isso e, tipo, você depois percebe que é tranquilo. E se você se organizar, você, tipo, tira metade de um sábado, faz tudo direitinho. Ou, se você for considerar as compras, então você tira um sábado inteiro, faz isso, e aí você pode... Para uma pessoa é muito fácil fazer comida para o mês inteiro. Mas para mais pessoas eu sei que é mais complicado, e isso, até questão de estoque. Mas dá para você fazer para 2 semanas, que é o que a gente geralmente faz. A gente faz 2 ou 2 semanas e meia.
E aí eu acho interessante porque esse tipo de organização também leva a gente a planejar nossas compras, né? A gente já compra as coisas pensando na marmita, o que vai ser a carne, os tipos de carne, se vai ser feijão, se vai ser grão de bico, o tipo de arroz. E aí a gente acaba conseguindo manter uma dieta mais controlada, mais prática. E também uma comida gostosa, assim. A sua comida sempre é muito elogiada. Porque eu vou pro trabalho, eu esquento a marmita lá e toda vez alguém vem falar: Priscila, sua comida é muito cheirosa. E aí eu sempre falo: é o tempero do meu marido. Sou mulher privilegiada que meu marido cozinha muito bem. Então, ouvintes, o real motivo desse episódio é para lançar as marmitas do Mog. Logomarca. Mas eu acho que é bacana falar também, além dessa questão da alimentação e da necessidade que a gente tem, né, de fazer exercício físico para se movimentar e tal. Mas uma coisa que eu acho bacana é resgatar esse ponto do... eu acho que muitas pessoas não fazem exercício físico porque às vezes elas não se sentem confortáveis com o ambiente da academia. Mas então, vamos lá. Eu acho que esse ambiente ele tá caindo por terra. Até porque a gente tem uma intensificação de academias, né? A gente precisa falar que as academias de rede também têm colaborado para isso, né? Eu sei que as academias são super cheias, tem muita gente que não gosta muito bem e não lida muito bem com as pessoas que não têm o corpo padrão. Mas o grande lance é o seguinte, se proporcione pequenas metas. Por que eu comecei a fazer atividade física? Vamos lá, a gente vai voltar um pouquinho aqui. Numa roda de amigos, um amigo virou e falou assim: pô, bora fazer a Bravos Race? Aí eu falei: que merda é essa? Aí ele me mostrou um vídeo, e eu aconselho a você a dar uma pesquisada para você entender do que eu tô falando, que basicamente é você fazer uma corrida de 5 km onde você vai ter alguns obstáculos, uns 15. Mas nisso você vai se jogar na lama, você vai ter rampa para subir, mas rampa não é uma rampa qualquer, é uma rampa muito lisa, você vai ter que ficar subindo em corda, vai ter que subir parede, todas essas coisas que no final das contas você fica assim: por que eu vou fazer isso? Mas eu fiz porque era uma atividade que eu ia fazer com os amigos. E aí eu me preparei, comecei a me preparar. Nisso, eu percebi que eu precisaria cuidar da minha alimentação também. E aí eu entrei em contato com a minha amiga, com a Patsy, né? Lá do Papo Delas. Um beijo, Patsy e Cafeína. E aí eu comecei a focar nisso, né? Em fazer atividade. E quando eu fiz a Bravos, eu achei muito legal porque não é uma competição de um com o outro, é uma competição de bora que a gente consegue. É muito normal na Bravos você tá lá tentando fazer alguma coisa e você não consegue. Por exemplo, tem um muro de 2 metros que você tem que subir, e aí você tem 1,50 m. Porra, você não consegue ter impulso pra pegar e tentar subir. Vai ter alguém que vai vir depois e vai te dar cadeirinha, ou alguém que vai subir e vai te dar a mão e vai te puxar. E depois ele vai seguir a vida dele e, tipo, vida que segue. Por quê? Porque a ideia não é assim, tipo, eu sou melhor do que você. É, tipo, olha, a vida é feita de obstáculos. Esse é um obstáculo, eu tô aqui, eu posso te ajudar, vambora. E aí, mais na frente, você pode estar me ajudando, saca? Então, é essa a ideia geral. É meio coach assim, mas é uma parada que vale a pena fazer. Você já fez uma vez, não acho que vale a pena você ficar fazendo todo ano, mas tipo, de tempos em tempos, bate aquela vontade. E a partir daí eu comecei a fazer corrida de rua, né? Porque, tipo, o amigo falou, vambora? Eu não tinha nada pra fazer. E aí eu fui de pipoca mesmo. E Priscila, o que é ser corredor pipoca? É porque aí a gente entra no universo das corridas de rua, né? Que a gente pode falar num outro episódio, mas tipo, só dá essa explicação. É quando você corre uma corrida de rua e não paga pelo kit. Você vai só correr na rua normal. E outra coisa aqui que eu preciso falar, porque eu percebi, conversando com alguns dos nossos amigos, que, gente, corrida de rua não significa que você precisa correr.
Você precisa largar o sedentarismo. Saca? Ah, nossa, eu queria caminhar. Vai, caminha. Ai, nossa, eu queria andar de bicicleta. Só tenha cuidado, assim, que perceba que você é um corpo estranho ali. Então você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão na corrida. Mas, cara, se você tá tomando cuidado, se você tá prestando atenção, só sai de casa, só vai curtir um ar puro, vai ver gente, vai ver um dia ensolarado ou às vezes um dia chuvoso. Que às vezes, cara, você correr assim, ou às vezes você sair e tomar uma chuva e ficar pensando sobre as coisas da sua vida, é reconfortante. É aquele momento que você precisava botar pra fora, saca? Às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente precisa botar umas coisas pra fora que só sair, tomar um banho de chuva, resolve. Mas eu penso também que essa questão eu acho interessante a corrida, porque ela é um desafio de você para você mesmo. Quando você começa a correr ou caminhar, né, e você vai percebendo as outras pessoas que estão ali, tem muito dessa cooperação que você falou, mesmo em corridas que não sejam a bravos. Muitas vezes você tá desanimado, você tá ali andando, você acha que você não vai aguentar completar, o pessoal passa te incentivando, tipo, bora, vamos e tal. Tem muito essa mentalidade. E tem muito essa questão de, tipo assim, o seu maior desafio é vencer você mesmo. A medalha de participação, ela não é porque você comprou o kit, ela não é porque medalhinha porque eu participei. Ela, no fim das contas, acaba sendo um símbolo do seu esforço. Tipo, você se propôs a fazer aquilo e você conseguiu. E aí, tem muita gente que acha que é só 10 quilômetros, 12 quilômetros, mas na verdade tem caminhada de 2 quilômetros, tem caminhada de 5 quilômetros, tem corrida de 5 quilômetros. E aí eu acho que funciona muito a pessoa estabelecer metas mais tranquilas. Não vai de uma vez querendo andar 10 quilômetros. Começa com a caminhada de 2 quilômetros. E outra coisa, se você não acha graça em caminhar, se você não acha que isso é a sua vibe, procura a sua vibe. Sai da sua zona de conforto. Sim. Você não vai conseguir encontrar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Você tem que encontrar o que é a sua vibe. Às vezes é um negócio completamente diferente. Às vezes você descobre que se você for na praça e fizer exercício naqueles maquinários que ficam em praça, que aquilo ali te atende. O importante é você cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, e movimentar o corpo ajuda a cabeça. Você tocou num ponto que eu ia falar, mas acabei desvirtuando quando eu lembrei da Bravos e coisa e tal. Gente, coloque micrometas, saca? Eu tinha Bravos, mas eu tinha o mesmo preconceito que talvez você tenha com a academia. Então, a minha meta, ela era uma meta semanal. E qual era a minha meta? A minha meta era: eu tenho que ir na academia pelo menos 3 vezes na semana. E a academia ficava a 10 minutos de caminhada. Então era assim: olha, essa semana eu consegui 3. Aí passava uma semana, nossa, essa semana eu consegui 4. Na seguinte, eu não aumentava a minha meta. Eu continuava com 3 vezes. Por quê? Porque se você vai aumentando em um período muito curto e você não consegue, a tendência é que você se desestimule. Então, depois de um mês, que aí eu consegui estabelecer que eu ia pelo menos 3 vezes, aí eu aumentei. Aí eu falei, agora eu acho que eu já consigo ir 4 vezes. E mesmo assim, tinha mês que eu falava, olha, esse mês vai ser um mês mais agitado, então eu não vou conseguir fazer essa meta. Então eu preciso readequar. E aí você vai de pequenas e pequenas metas. Quando você percebe, você já criou o hábito de ir. O que a galera costuma dizer que é o seguinte, ir uma vez na academia na semana é melhor do que ir nenhuma vez na academia. Então, se você tem muita dificuldade de ir, coloca a primeira meta pra você assim, olha, eu tenho que ir uma vez na academia. E aí você vai. Se você perceber que você já criou o hábito de ir uma vez na academia, aí você para e pensa, olha, talvez eu consiga ir 2.
Mas quando eu falo assim, coloca essa meta de uma vez na academia, não é que é pra você, fui uma vez e não vou mais na semana. É tipo, fui uma vez. Olha, hoje eu também tô podendo. Vou lá, saca? Porque aí você vai vendo que não é um lugar tão hostil, você vai se habituando, mas você vai se habituando àquele ambiente. As pessoas vão te reconhecendo como alguém que frequenta ali. E se você for uma pessoa mais extrovertida, que gosta de conversar com as pessoas, pode ser que você crie um novo hall de amigos ali. E se você for uma pessoa introvertida, você tá cuidando da saúde. E diga foda-se pro que as pessoas pensam. Porque sempre vai ter alguém pra te julgar. Sempre. O que você fizer, qualquer coisa que você fizer. Então, assim, às vezes eu tenho amizades que falam assim, ah, não, mas eu não me sinto confortável na academia. Porque a academia, muitas vezes, ela pode ser um ambiente hostil, principalmente para corpos que são divergentes, né? E não deveria ser assim. Principalmente esses corpos divergentes deveriam ser os mais acolhidos. Mas se você não quer começar indo na academia uma vez por semana, começa com alguma outra atividade, um pilates, uma coisa qualquer que te faça sair desse lugar de sedentarismo, porque infelizmente o sedentarismo ele não é ruim só para o corpo, ele também é muito ruim para a cabeça. Então aquela máxima, né, de corpo são, mente sã, ela é muito verdade. Durante a pandemia eu tive muitas questões relacionadas a medo de me contaminar com Covid e tal, e eu fazia minha terapia semanal online com a minha terapeuta. E chegou num ponto que ela virou para mim e falou assim, você vai sair para caminhar toda semana. Você vai estabelecer um dia da semana para você sair e caminhar. Você vai dar uma volta no seu bairro. E aí eu falei assim, ah, mas eu tenho medo. Ela falou, vai com medo mesmo, porque isso vai fazer bem para sua cabeça, você não pode ficar só pensando nisso. E isso me ajudou imensamente, assim. Então, às vezes, a gente tá aí dormindo mal, quebrando cabeça com o problema que a gente tem, querendo um hobby, querendo alguma coisa diferente para fazer. E às vezes o exercício físico de qualquer tipo é o que vai te fazer sair desse ciclo. Ficou muito coach esse episódio, né? Pra caralho. Mas para ficar menos coach, eu acho que a gente precisa falar o seguinte. Gente, a gente vai pra academia, a gente cuida da nossa alimentação, que é para que a gente tenha aqueles momentos de prazer. Por exemplo, eu adoro torresmo, eu adoro tomar uma cerveja. Então, eu me permito, aos finais de semana, fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo com a Priscila é que eu adoraria ter um abdômen trincado, tipo Cristiano Ronaldo, essas coisas assim. É porque eu vi hoje alguma coisa do Cristiano Ronaldo aí, por isso que me lembrou. Mas eu sei que eu não vou conseguir, porque eu não estou disposto a abrir mão da minha cervejinha e do meu torresmo. Então, eu vivo feliz com a minha barriga, fazendo a minha atividade física. A questão eu também sei que eu não posso pegar o final de semana e encher o cu de torresmo e cerveja. Às vezes eu faço isso, às vezes eu faço isso. Mas assim, a ideia é manter um equilíbrio, né? Assim, se a gente pode dizer que nem tudo é em excesso, né? Também não podemos ficar baratinado, tipo, ai meu Deus, eu não posso fazer tal coisa porque eu vou sair da dieta. Às vezes sai da dieta, foda-se, sabe? Às vezes você quer comer alguma coisa, come. Mas aí eu acho que vai do objetivo de cada um. Se eu tenho uma boa atividade física, eu sei que a minha saúde está em dia, sei que os meus exames estão em dia, eu posso me permitir tomar uma, né, nos fins de semana e de uma maneira saudável, né? É basicamente isso que você falou, tipo, tudo na vida são objetivos. E equilíbrio. Então, você precisa encontrar... Tu cortou o que eu ia falar, mas ficou ótimo. Eu ia falar mais alguma coisa, mas do jeito que tu cortou, ficou muito bem, muito coach. E eu acho que tá bom de encerrar aqui, por aqui. Acho que sim. Esse foi o nosso episódio de estreia.
piloto que a gente nem sabe se vai pro ar. E aí a gente vai contando um pouquinho mais sobre nossas vidas a cada episódio. Até semana que vem. Sim, fiquem ligadinhos que a gente vai deixar de ser um casal misterioso. Vamos compartilhar toda a nossa vida. Fiquem com a gente. Até semana que vem. Logo menos a gente tá de volta. Leomogli Edições.